inabaláveis. Salmo 112, versículo, vamos ler o capítulo todo, Salmo 112, a partir do verso 1, diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grandes riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para os íntegros, para quem é misericordioso, compassivo e justo. E é feliz o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Repita comigo: o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e ficará irado. Range os dentes e definha o desejo dos ímpios se frustrará. Esse salmo é muito interessante, principalmente o versículo de número 6 e versículo 7. Primeiro ele começa dizendo que o justo ele não será abalado. Às vezes, irmãos, nós ouvimos notícias ruins. Outras vezes somos afligidos por notícias ruins. E quando falamos de notícias ruins, eu acho que nunca em nenhuma época houve tantas notícias ruins. Tanta notícia mal. Como deve estar o nosso coração quando as notícias chegarem? Porque nós precisamos estar preparados, irmãos. Preparado porque o dia mau chega para todo mundo. Complica, as coisas complicam de repente, do nada. Às vezes o dia está ótimo e de repente as notícias ruins chegam. Esse salmo começa, o Salmo 112, ele começa dizendo: aleluia, ele é feliz, o homem que teve ao Senhor, ele é feliz. Uma exaltação de alegria. É o homem temente a Deus sendo impactado pela alegria do Senhor. Mas no meio do salmo, o salmista ele revela que a notícia ruim, ela vem, mas o justo, o que teme a Deus, ele não é abalado. Alguns pontos importantes nós precisamos tirar desse texto. Primeiro, pessoas inabaláveis, eles são firmes. Pessoas que não se abalam, têm firmeza. Ele está edificado sobre rocha. As notícias ruins vêm, o dia mau vem, mas ele não titubeia, ele não torce para um lado nem para o outro, ele permanece firme. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não adianta, irmãos, nós sermos fiéis até que. A fidelidade não pode ser até que. Ela tem que ser até a morte, até o fim. Não até que as lutas venham, que as tempestades chegam, que as provas aconteçam. Nós temos que ter firmeza, irmãos. Temos que estar edificados sobre um firmamento sólido. É por isso que o justo, ele não é abalado. E outra, para sempre, os seus atos de justiça serão para ele um memorial. Ele será lembrado. A sua justiça o fará ser lembrado. Ela se torna um memorial para ele. Há um versículo que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O justo não vive de notícias ruins. Ele não vive do passado triste que ele viveu. Pelo contrário, irmãos, o justo ele vive de notícias boas. E o que ele lembra do passado é aquilo que lhe traz esperança. É aquilo que lhe acrescenta fé.
aquilo que ainda aumenta a sua resistência, aumenta ainda mais a sua firmeza. O justo, pessoas inabaláveis, são firmes. Versículo número 7: não temerás mais notícias. O justo, ou essa pessoa inabalável, ele é confiante. O inimigo está vindo, ele vai para o joelho, ele vai orar. Ele até é impactado pela notícia ruim, mas como sua arma de defesa é o joelho no chão, é jejum e a oração, isso faz com que ele se torne ainda mais confiante do Senhor. Me lembra do profeta Daniel, quando ele soube que havia um edito onde quem se dobrasse diante da estátua morreria. Aquele homem, ele foi para sua casa, ele entra no seu quarto, ele se volta em direção a Jerusalém e ele ora ao Senhor como antes costumava fazer. Pessoas inabaláveis não esperam os dias ruins para buscar a Deus. Pessoas inabaláveis, homens inabaláveis, fazem de forma rotineira. Sabe, eles vão para a presença de Deus todos os dias. Eles fazem de forma rotineira, como eu tenho dito, aquilo que pessoas medíocres fazem uma vez ou outra, quando dá vontade. Pessoas inabaláveis não oram porque o dia está ruim. Ele ora em dias ruins, mas ele ora em dias bons também. Porque ele ora em dia ruim? Porque ele ora pedindo para que o Senhor traga dias bons para ele. E porque ele ora em dias bons? Porque ele sabe que dias ruins virão. Precisamos estar firmes, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer ao povo de Éfeso, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Eu não posso me vestir com a armadura quando o dia mau chega. Eu tenho que estar adornado de forma adequada e preparado, porque o dia mau vai chegar. As dificuldades vão vir, os problemas vão bater a nossa porta, e nós precisamos, irmãos, sermos inabaláveis. Pessoas inabaláveis são confiantes. Pessoas confiantes acreditam e confiam no poder de Deus. Ele sabe que Deus pode mudar a sua história. E o maior inimigo de uma pessoa inabalável é a incredulidade. A incredulidade é o maior inimigo. A falta de fé, a falta de confiança é o maior inimigo de uma pessoa inabalável. Porque a incredulidade, ela rouba a sua firmeza e a sua confiança em Deus. Não temerás mais notícia. O seu coração está firme. A notícia ruim vem, mas ele permanece firme e confiante no Senhor. Versículo 8: o seu coração está seguro, blindado, guardado. Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ele sabe que ele está protegido debaixo da potente mão do Senhor. Ele sabe que ele está num esconderijo onde o inimigo não pode levar para ele nenhum tipo de mal. É como o personagem do Salmo 91. Esse personagem pode ser você ou não, porque ele fala assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele está seguro, e por estar seguro, ele descansa. Pessoas inabaláveis são firmes, confiantes e são seguras. O líder de célula precisa ter segurança. O pastor precisa ter segurança. O membro da igreja precisa ter segurança. As ovelhas precisam ter segurança. Ele precisa saber que ele está protegido, guardado e abençoado por Deus.
Se ele é pastor, ele precisa saber que a autoridade que ele tem não vem dele mesmo, vem do Senhor. Se ele é líder de célula, ele tem que saber que a autoridade que lhe vem foi outorgada pelo pastor, mas já por cima de tudo foi dada pelo Senhor. Se ele é membro da igreja, ele é uma ovelha. E se ele é uma ovelha, ele pode descansar, porque o supremo pastor, ele protege ele mesmo quando o pastor não pode estar junto dele. Ele está seguro, irmãos. É por isso que ele descansa. Ele não tem que ficar desesperado, angustiado, sofrendo de antemão. Ele está seguro, ele descansa, ele está tranquilo. Ainda que notícias ruins venham, nós não podemos desanimar. Nós não podemos ser abalados pelas notícias ruins. Notícias ruins, ela faz a nossa alma ficar contaminada e abate o nosso semblante. Pessoas que têm fé se posicionam diante de notícias ruins com confiança e agem de maneira positiva. Pessoas, inabaláveis diante da notícia ruim, se posicionam com fé e agem de maneira positiva. É essa atitude que Deus espera da gente. É essa atitude que Deus espera de você. Não arranque os seus cabelos. Não se desespere. Como um empresário no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, houve-se uma crise. E olha que a crise não parecia nem um pouco como essa que nós estamos vivendo agora. E num ato de desespero, ele pega os seus filhos e joga os filhos do prédio. Ele mata a sua esposa e ele também se mata, porque ele ficou com medo da sua empresa falir. Irmãos, que pensamento, que coisa de louco. Pessoas que não têm Deus, elas são abaláveis por notícias ruins. Pessoas que entram em pânico porque, a bolsa de valores aumentou. Não tem nenhum real investido na bolsa de valores e está preocupado com o bolsa de valor, irmãos. Nós somos crentes, devemos ser inabaláveis. Não, eu fiquei sabendo, irmão, tranquiliza teu coração. Confie em Deus. Olha, não desanime com as más notícias. Seja inabalável. O problema não é a má notícia, mas sim o coração de quem recebe a má notícia. Porque as pessoas às vezes levantam calúnia contra a gente. Eles levantam, palavras contrárias contra nós. Devemos ter uma posição como foi Josafá. Ele soube que os inimigos estavam se juntando para vir contra ele. Lá em 2 Crônicas capítulo 20. Só que diante da má notícia, ele foi para o joelho. Ele proclamou um jejum nacional. Todos oraram e jejuaram junto com ele, se consagraram junto com eles. E como consequência, o resultado dessa consagração nacional, aquele homem, ele viu o livramento do Senhor. Um profeta é levantado no meio dele, tranquilizando o coração dele. Nessa peleja você não tem que pelejar. Quem é que não gostaria de ouvir isso? Mas tem gente que quando ouve uma má notícia, ele se descabela e não faz como fez Josafá. Ele não vai para o joelho, ele não vai para a oração, ele não entra no quartinho de guerra. Eles vão para o Face, para o Instagram. Eles botam a boca do trombone, mas esquecem de falar com Deus. Pessoas inabaláveis são seguras e não se desanimam com má notícia. Ainda no versículo 8, nada temerá. Eu achei interessante do nada temerá, porque pessoas inabaláveis são destemidas. 4 qualidades de uma pessoa inabalável: ela é firme, ela é confiante, ela é segura e ela é destemida. Não é que ela não tenha medo, ou a pessoa corajosa não é que ela não tenha medo, é que o medo não a domina. Ela tem medo, irmão. Todo vencedor, todo lutador, pessoas que estão acostumadas à vitória,
parecem destemidas. Não tenho medo não. É que ele não mostra o medo dele. O inimigo conhece, irmãos, a sua reação. E tem pessoas que amarelam diante de coisas difíceis. Eu quero dizer algo para vocês: não fiquem amarelos diante de situações complexas. Vai para a presença de Deus. Encontre um lugar seguro em Deus e se refugia nele. Fique nele, porque nele você vai vencer, irmãos. Quando eu vejo Paulo, a pastora leu aqui sobre Filipenses. Quando Paulo escreve Filipenses, ele estava aprisionado. Mas sabe qual foi a palavra dele de dentro da cadeia? Olha, sejam alegres. Alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É a palavra de esperança. Ele estava preso, mas a alma dele estava solta e alegre no Senhor. Essa deve ser a nossa postura. Com Paulo, mais uma vez, mostrando o seu coração destemido diante da adversidade, diante da tribulação. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, uma palavra, que vem despertar o nosso coração e trazer ânimo para a gente. Ainda que o meu exterior se corrompa, no entanto o meu interior, ele se renova dia a dia. Irmãos, você tem um Deus dentro de você, um Deus poderoso. Encontre segurança nesse Deus. Vença com esse Deus. Seja destemido diante do inimigo. Não mostre para ele a sua fraqueza. Quer se mostrar fraco para alguém? Dobre seu joelho e se mostra fraco para o Senhor. Senhor, eu não consigo. Essa luta é grande demais para mim. Mas diante do seu inimigo, se posicione como vencedor, meu irmão. O que fez Davi vencer o gigante Golias não foi porque ele era poderoso. Ele não era nenhum mestre na arte da guerra. Ele tinha o coração dele em Deus. E o coração dele colocado em Deus deu a ele confiança para vencer um grande gigante. Para vencer, para desafiar e vencer um gigante que durante 40 dias afrontou o povo de Deus. Durante 40 dias as palavras não eram boas. Durante 40 dias aquele homem estava lá chamando o povo de Deus de um povo fraco. Não tem homem aí não. Eu só preciso de um que lute comigo. Se ele lutar e me vencer, nós nos humilharemos diante de Israel. Mas se nós vencermos, vocês vão se humilhar diante da gente. 40 dias de afronta. Sabe o que o povo de Israel fez? Nada, absolutamente nada. Até que uma pessoa inabalável, com o coração inabalável, cuja firmeza estava em Deus, cuja confiança estava no Senhor, a segurança dele era de fato no Senhor. Esse homem com o coração destemido enfrenta um gigante. E eu quero dizer algo para você: o que não te abate te promove. O gigante não abateu Davi, mas promoveu Davi. Quando nós enfrentamos os nossos gigantes e vencemos, eles nos promovem. Tem pessoas que buscam dizer: Senhor, me dá uma oportunidade. Eu só quero uma oportunidade. Irmãos, deveria ser essa a nossa oração. Nós devemos buscar ao Senhor: Senhor, me dá uma oportunidade. Eu preciso de uma chance, Senhor, de uma situação onde eu possa de fato trazer, glórias ao teu nome. Me dá uma oportunidade. E as oportunidades vêm. Sabe o que eles mostram? Frouxo. Se te mostrares fraco diante do seu inimigo, pouco será a sua força. É por isso que há um versículo que diz: diga o fraco, eu sou forte. Ele não está mandando você dizer para o fraco, ele está mandando você dizer. Você que é fraco, eu sou forte. Você precisa declarar isso com os seus lábios. Eu ouvi ontem na conferência algo que me chamou a atenção e eu achei aquilo poderoso. Quando ele falou assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, aquilo me despertou para algo assim extraordinário. A fé, ela vem pelo ouvir. Não basta eu ler a palavra, eu tenho que recitá-la. Eu preciso trazer ela para os meus lábios.
Eu não posso apenas armazenar na minha mente. Quando eu trago a palavra para os meus lábios, eu estou declarando para o mundo espiritual que eu acredito na palavra e que a palavra é poderosa para me dar vitória. Por que a palavra é poderosa? Porque é a palavra de Deus, não é qualquer palavra. E essa palavra me torna firme, ela me torna confiante, ela me torna seguro e ela me faz destemido diante do inimigo. Você precisa de uma oportunidade, irmãos. E aí você tem buscado de Deus: Senhor, eu queria uma virada na minha vida. Eu queria uma virada na minha vida espiritual. Oh, aleluia. Ah, Senhor, eu queria ser avivado. Aí você tem uma oportunidade, você rejeita. Você recusa. O Espírito Santo vem, você se nega a ser usado pelo Espírito Santo. Você recusa. Há uma oportunidade, mas você nega. Tem gente que gostaria, sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é pregar a palavra. Eu gostaria muito de pregar a palavra, sabe? E ser usado por Deus na palavra. E aí quando recebe a oportunidade, diz não. Irmãos, oportunidades são coisas que às vezes aparecem uma vez só na nossa vida. Eu queria tanto um emprego, olha, amanhã, tem que estar 8 horas da manhã, lá em Copacabana. Ah, mas 8 horas, o tempo hoje está frio, amanhã vai estar chovendo. Amanhã é feriado, o cara está desempregado há 1 ano e está preocupado com o feriado, pela mãe do guarda. Você precisa de uma oportunidade, irmãos. E aí ele até vai, às vezes, chega lá, ele vê uma fila gigantesca. O que ele faz? Ele fala assim: ah, está muito grande a fila, vai dar para mim não. Tem pessoas melhores do que eu ali. Se te mostrares fraco diante do seu inimigo, pouco será a sua força. Seja inabalável, irmãos. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Os meus inimigos não podem prevalecer sobre mim. Faz como Jeremias. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Não é qualquer um que está com você não. É alguém que é poderoso, irmãos. E outra, esse poderoso, ele não é apenas um guerreiro, ele é um guerreiro e vencedor. Ele é Jesus que está com você. Se torne inabalável em Deus. Deixe Ele firmar os seus passos. Deixe Ele te ajudar na sua luta, nas suas adversidades. Oh, aleluia. Tem alguém comigo ainda? Diga amém. Oh, aleluia. Sabe qual é o maior inimigo da gente? Às vezes somos nós mesmos. Nós nos conformamos, sabe, com aquilo que é médio, com o mediano. Você nasceu com um propósito, irmãos, muito maior do que de apenas ser um crente. Você nasceu com um propósito gigantesco. Deus te fez para coisas grandes. Mas às vezes nós nos aquilatamos às coisas pequenas e nos achamos, irmãos, sabe, nos cercamos de pessoas pequenas. Há uma pesquisa que diz que uma pessoa é a média daquelas 5 pessoas que ela anda junta. Se você anda com fraco, você vai ser fraco. Se você anda com vencedor, você vai ser vencedor. Eu decidi, eu quero andar com vencedores. Uma águia que anda, que mora com galinha, ela não chega a voar, irmãos. Ela nunca vai soltar voo. Se uma águia nasceu, sabe... E quando o filhote foi colocado dentro de um galinheiro, a águia vai se comportar como uma galinha. Ela nunca vai conhecer os céus. Ela nunca vai dar rasante em lugar nenhum. Ela não vai voar até os penhascos. Porque ela é aquilo, sabe, ela é conforme aqueles que o cercam. O seu andar é comportamental. Para de ficar ouvindo o que não presta. Para de ficar acompanhando pessoas que não te fazem crescer. Para de buscar conselho naquilo que não te acrescenta nada. Se não acrescenta, não vale a pena. Não enche a tua mente de coisas que não vale a pena. Pessoas inabaláveis, elas são destemidas. Mas elas são destemidas porque ela não tem tempo a perder. Ela valoriza o tempo dela. Por isso que ela é destemida. Ela é destemida porque ela valoriza as oportunidades.
Ela é destemida porque ela pede a Deus: Senhor, me dá apenas uma oportunidade, pelo menos uma, e eu tenho certeza que eu não serei menos do que aquilo que o Senhor me chamou para ser. Pessoas destemidas não param diante dos obstáculos. Pessoas inabaláveis são destemidas, e os destemidos não param diante dos obstáculos. Eles transpõem. Eles sempre vão a um lugar mais longe. Eles sempre estão dispostos a caminhar mais uma milha. Eles estão dispostos a fazer um pouco mais, a sacrificar um pouco mais, a orar um pouco mais, a jejuar um pouco mais, a buscar um pouco mais. Sabe, ele está disposto a servir a Deus com intensidade. Ele não faz o que todo mundo está fazendo, ele procura fazer o melhor. Lembro de uma mulher adoradora. Ela chega perto de Jesus, e diferente de todo mundo que estava ali ouvindo, aquela mulher, ela faz algo extravagante. Ela quebra um vaso que continha uma especiaria muito cara. Na época, 300 denários. O salário de um soldado romano, quase o salário de um ano de um soldado romano. Aquela mulher, ela quebra aquele vaso de alabastro e ela derrama sobre Jesus, dando a ele algo que ninguém deu. Uma adoração que ninguém foi capaz de dar, nem mesmo os que estavam na comitiva de Jesus. Porque pessoas que estavam na comitiva de Jesus, discípulos de Jesus, tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, tinha participado e ajudado na realização dos milagres. Pessoas que estavam na comitiva de Deus falaram assim: para que esse desperdício? Ele conhecia que aquela especiaria era muito cara, se vendesse poderia ajudar os pobres. Por que ela fez isso? É porque pessoas destemidas, irmãos, eles vão mais longe. Eles não param. Uma outra mulher, também de uma atitude extraordinária. Ela sofria de uma doença incurável, onde já tinha perdido todos os seus recursos tentando curar daquela enfermidade. Ela soube que Jesus passaria pela cidade. Aquela mulher vivia à margem, ela não tinha oportunidade de estar vivendo em família, porque ela sofria com um fluxo contínuo de sangue. Aquela mulher era discriminada. Aquela mulher, ela não tinha paz e nem alegria no coração dela, até o dia que ela ouviu que Jesus ia passar por aquela cidade. Aquela mulher se propõe no coração romper com os limites da multidão e apenas tocar na orla de Jesus, porque dizia no coração dela: se eu tocar, eu serei curada. Pessoas inabaláveis, elas são destemidas. Aquela mulher, ela poderia morrer, irmãos. Primeiro, pela fragilidade. Segundo, porque ela não podia estar entre multidões. Aquilo era um crime diante da lei. Ela tinha um fluxo, ela tinha que estar à margem, ela não podia estar no meio da multidão. Mas aquela mulher, ela cria uma estratégia. E eu acredito que na estratégia dela, ela não tocou em ninguém a não ser em Jesus. Porque diz o texto que ela vai por trás e de maneira estratégica toca apenas na orla de Jesus. Ela não chegou nem no corpo dele, só na orla. Porque ela dizia no teu coração: basta eu tocar na orla e eu serei curada. Aquela mulher, ela foi inabalável porque ela teve um coração destemido, irmãos. Pessoa destemida não para diante do obstáculo. Vê Jesus: mas tem muita gente. Eu queria tanto, mas tem gente demais. Você não pode ser abalado pela multidão. Lembra do cego de Jericó? Ele era cego, mas era bom de gogó. Combinou, né, o negócio? O cego de Jericó, ele era cego, mas era bom de gogó. Aquele homem clama, ele grita. E sabe o que a multidão falou para ele? Fica quieto, homem, não interrompa o mestre. Fica quieto, você está atrapalhando. Mas diz a Bíblia que quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais alto ele falava. E aí sabe o que é interessante? A multidão que mandou ele ficar calado, esse povo agora tem que falar assim: olha, ô cego, o mestre te chama. Irmãos,
Aquilo que não mata você te promove. Os seus gigantes vêm para te promover, irmãos. Aquela multidão que mandou ele ficar calado, eles pegam o cego pela mão e conduz até Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É o extraordinário acontecendo. Uma pessoa inabalável, destemida, ela não parou diante da turba, pelo contrário, ela clamou até que Jesus a chamou. E quando Jesus a chamou, ele pôde ver novamente. Quer ter um milagre? Não pare diante dos obstáculos. Seja de fato inabalável. Porque pessoas inabaláveis são firmes, confiantes, seguras e destemidas. Você precisa ser destemido. Já foi um tempo onde nós parecíamos humildes e nos calávamos. A humildade não tem a ver com silêncio. Às vezes o silêncio é covardia. Às vezes é medo. Às vezes é um temor desesperado. Você precisa ter confiança que Deus vai te dar vitória. Você precisa ter confiança que o Senhor é contigo. A tua luta está grande? Está difícil para você? Tenha confiança, Deus vai te dar vitória. Acredita nisso em nome de Jesus. Quero chamar a tua atenção para isso. Seja inabalável, irmãos. Crentes inabaláveis. Não aceita ser qualquer um. Você que é líder de célula, seja inabalável da tua célula. Tenha firmeza, tenha confiança, seja seguro e seja destemida. Para de ficar com medo. Eu tenho tanto medo. Vença os teus medos. Seja inabalável. Mas eu tenho ouvido dizer que é difícil. Eu sei, é difícil. Se fosse fácil, não te daria promoção nenhuma. O que fez Davi ser promovido foi um gigante, irmãos. Era algo difícil. Era difícil para todo mundo. Para Davi foi o meio pelo qual ele foi promovido. Sabe como é que Davi entrava em Jerusalém antes do gigante? Como uma pessoa comum. Até os irmãos de Davi discriminavam ele. O que está fazendo aqui? Volta lá a apacentar aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas do nosso pai. Você não tem o que fazer, não? Vai lá apacentar as ovelhas malhadas do pai. Você está atrapalhando aqui, você não percebeu, não? Os irmãos. Ninguém sabia que era Davi, irmãos. Depois do gigante, Davi entrava na cidade. As mulheres gritavam: Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Irmão, sabe o que é isso, irmão? Ele nunca mais passou despercebido em lugar nenhum. Mas o que promoveu ele foi um gigante. Qual é o teu gigante? Qual é o teu gigante? Qual é o teu maior inimigo? Qual é o teu gigante? Pergunta para o irmão aí. Qual é o teu grande gigante? O dia que você vencê-lo, você não passará mais despercebido em lugar nenhum. Pastor, meu gigante é o estudo, eu não tenho estudo. Vence gigante, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, já tentei fazer faculdade, fiz 3 vestibulares e repeti em todos eles. Vence gigante, em nome de Jesus. Pastor, eu já tentei fazer faculdade, eu fiz a matrícula, comecei, mas eu não concluí. Várias vezes eu fiz isso. É o teu gigante, vence gigante, em nome de Jesus. Meu irmão, você não pode ser qualquer um. Deus te fez com um propósito muito especial. E você jamais será abalado. E pelo contrário, o seu nome será proferido. Você vai ser lembrado. Se você não for lembrado pelos livros que você vai escrever, você vai ser lembrado pelo teu TCC. Pelo menos. Pela sua monografia, você vai ser lembrado. Pelas notas pelas notas que foi tirada. As pessoas vão falar sobre você. Não deixa, irmãos, que o medo te vença. Mas vença o seu medo, sendo inabalável. Eu quero orar por você.